Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de julho de 2019. Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população, convivem com o transtorno. O tabu em relação ao uso de medicamentos, entretanto, ainda permanece. Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, confirma. As duas frases que eu mais ouço na clínica são: eu não queria tomar remédio, na primeira consulta, e eu não queria parar de tomar os remédios, na consulta seguinte. A gente tem muita resistência porque existem muitos mitos: ficar viciado, bobo, impotente, engordar. Barros explica que todo remédio pode ter efeitos colaterais e eles serão receitados quando existir uma relação de custo-benefício a favor do paciente. Tudo é assim na medicina e na vida, diz Neuri Botega, psiquiatra da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas Unicamp, afirma que há 30 anos os médicos dispunham de recursos inadequados para tratar a ansiedade. Ou usávamos drogas bem pesadas, como barbitúricos, ou as que existem até hoje, como as faixas pretas, os benzodiazepínicos. Por isso, nós vimos várias tias, avós, viciadas em remédios, e essa é uma das imagens gravadas quando pensamos em tratamentos psiquiátricos. A partir de 1990, a fluoxetina, mais conhecida comercialmente como a Prozac, torna-se popular. Para Botega, isso muda totalmente o paradigma do tratamento da ansiedade. Hoje, para tratá-la, na maioria das vezes usamos medicamentos que aumentam a atividade de um neurotransmissor chamado serotonina. É o nosso bombril mil e uma utilidades. Em relação ao tempo de duração do tratamento, não há protocolos claros para a ansiedade, como existem para a depressão. Ele pode durar um tempo ou ser necessário pela vida inteira. Ansiedade é como pressão alta: quando descontrola, às vezes é para sempre. Você pode controlar com atividade física, meditação, terapia, mas ela vai estar sempre ali te ameaçando, diz Martins de Barros. De acordo com ele, os casos variam bastante e há desde indivíduos que terão alta e nunca mais precisarão de remédios até outros que dependerão de medicamentos para o resto da vida. Medicalização. Leandro Carnal, historiador e colunista do jornal O Estado de S. Paulo, aponta outro lado da questão e vê uma medicalização do comportamento humano. Se o aluno não consegue acompanhar as aulas, dão um remédio para ele. Nem todo mundo que não presta atenção tem déficit de atenção. A aula pode ser chata mesmo, argumenta Roseli Saião, psicóloga e consultora em educação, chama atenção para o que ela intitula de epidemia de diagnósticos, que envolve leigos e profissionais de saúde. Para ela, cada um de nós hoje usa a lógica médica para olhar para o outro e dizer: essa pessoa é chata, essa pessoa tem toque, fulano surtou. Nós vivemos à base de diagnósticos e, quando fazemos isso, apagamos a pessoa que está por trás dele. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a ansiedade que nos acomete antes de nascermos na pergunta 341. Na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte.
O Espírito Miramês, N. Livro Filosofia Espírita Volume 7, pela psicografia de João Nunes Maia, esclarece a ansiedade da alma no momento da reencarnação. Geralmente é enorme. Ela não tem certeza da sua vitória nas lutas que se destinou a travar. Contudo, se o espírito tem fé em Deus e conhece os ensinamentos de Jesus, a força da confiança ir-lhe-á garantir a esperança. Bem sabemos o que passa ao espírito reencarnado com a prova de ser um anciano que, em muitos casos, é abandonado pelos próprios familiares. É muito duro o desprezo, e esse desprezo avança e atinge a sociedade. Mesmo nos dias atuais, quando a medicina oficial os está liberando para que convivam com a família, ainda falta o exemplo de irmãos desses que sofrem na carne um passado drenador, que derrama no corpo as vibrações criadas por eles mesmos em eras remotas. Onde nos encontrarmos, façamos o que pudermos pela educação de nós mesmos. Procuremos cortar as arestas daquilo que nos levou aos desatinos no passado, porque é nesse esforço de melhorar que iremos nos renovando pelo bem e salvando-nos pela caridade. Não aumentemos o nosso jugo nem façamos pesado o nosso fardo. As inquietações do espírito para reencarnar, as ansiedades no momento de entrar na carne, bem como, também, para deixar o corpo físico, é a ignorância da vida espiritual e falta de maturidade da alma na posição em que se encontra. Um homem que pretende levar um peso a determinado lugar, quando não o suporta, divide fardo para levar de 2 ou 3 vezes. Assim também é a alma ao descer para o mundo físico com o corpo. Se ela não suporta as provações que escolheu ou que lhe foram impostas, elas divide para outras vezes, qual faz o viajor comum na terra. Falamos do espírito mediano, e essa escala é muito grande, mas, quando se trata de espírito missionário, esse a tudo suporta tanto dentro da carne como fora dela, tanto pisando nas lutas com os homens, quanto no mundo dos espíritos em missões nas trevas. O sofrimento, para esses espíritos de escola, representa forças novas para seus caminhos. E o que o Cristo deseja dos seus discípulos novos nos caminhos do mundo, que eles se fortaleçam na fé renovada, mostrada pela doutrina dos Espíritos, e nela bebam a água da vida, para a vida com Deus. Pensemos na fé, estudemos todos os meios lícitos para conquistá-la, meditemos o quanto for necessário na regimentação dessa confiança, na certeza de que a fé que pode encarar face a face a razão nos leva à esperança divina, no sentido de que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja motivo de glória e de alegria, pela vida que levamos e no estímulo aos outros, para viver em paz. Não nos inquietemos com os problemas que deverão surgir como teste do que já aprendemos. Se acompanhamos o Cristo, os caminhos são tortuosos, cheios de espinhos, porém são eles que irão nos mostrar o que já aprendemos, na nossa renovação interior. Aqueles que ainda não despertaram para o culto do Evangelho no lar, que o façam o mais urgente possível, que ele lhes dará os meios de compreender, junto à família, o valor da solidariedade, da compreensão do amor em conjunto e da paz, para que venham a viver cada dia o que Jesus ensinou em 3 anos de lutas, compreendendo e amando as criaturas que o perseguiam e até mesmo expulsaram pelas vias de uma cruz. Entretanto, ele venceu a humanidade, ele venceu o mal, amando sempre os seus perseguidores que hoje, quase todos, se encontram na falange de amor, sofrendo e amando como ele, a todos os retardatários. A vida é avanço, a vida é amor. Amemos e prossigamos, que seremos um daqueles que, imitando o Cristo, tomam-se um sol nos caminhos de muitos. Finalizando o Espírito e Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Pão Nosso capítulo 8 traz um roteiro para nossa melhora. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si.
Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente, na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar, firmemente, a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.